Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Bem-vindos ao Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e Giovanira Guiar. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui e falamos sobre diversas áreas do direito, política, economia e saúde. O nosso papo de hoje é empreendedor e o tema o mercado automotivo no Rio Grande do Sul. E o nosso convidado de hoje é o empresário Jefferson Firstenau, CEO da Kia Sun Motors e Suzuki Sun Motors. E já quero aproveitar e parabenizar a empresa pelos seus 30 anos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui e são 30 anos, eu costumo mexer aqui, heróis da resistência para sobreviver 30 anos no mercado de importados. Parabéns, Jefferson, muito obrigada por estar aqui conosco no Papo Certo. E você de casa já pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e hoje vamos falar sobre a compra e venda de veículos. E através do YouTube e Facebook vocês podem assistir o nosso programa e também compartilhar. Jefferson, então, para começar o nosso programa de hoje, agora no final de maio o governo anunciou a redução de impostos sobre carros 0 km. Na sua opinião, isso foi positivo? Na minha concepção, não. Primeiro porque foi um anúncio no final do mês de maio, onde disse, nós vamos reduzir os impostos, não sabemos como e nem de que forma vai acontecer. E este anúncio foi na quinta-feira, véspera do último final de semana de vendas de maio. Ou seja, as vendas de automóvel no mês de maio tiveram uma queda assustadora, nós tivemos o pior maio dos últimos 8 anos em vendas de veículos, tá? E aí, quando foi anunciado no início de junho, teve uma recuperação, sim, mas ela é muito pequena. Se tu pegares os números de vendas de automóveis até o dia 22, no comparativo 22 de maio e 22 de junho, a venda de junho ainda era inferior à venda de maio. E o crescimento ele foi inferior a 3% sobre a venda total. Então, este efeito ele não conseguiu atingir uma camada muito grande dos produtos, ele criou uma hiperexpectativa no consumidor, e, na realidade, não foi isso que aconteceu. Deveria, então, ter sido anunciado com maior antecedência e já previsível quais os descontos em quais tipos de veículos para realmente não ter esse efeito contrário. Então. É que quando tu vai fazer um plano de redução, tu tem que anunciar ele completo. Tu não pode anunciar uma expectativa e depois ir moldando ela. Porque, inclusive, quando foi anunciado, ele era um plano para os veículos populares, que nós não temos mais veículos populares hoje. E depois, quando veio para a execução, para a prática, ele foi mais para o setor de transporte, inclusive atingindo mais a parte dos caminhões, que não estava previsto no início do plano do pacote. Então, assim, creio que a maioria das pessoas imaginavam que as vendas alavancaram e foi ao contrário, então. O anúncio é de que as vendas alavancaram, mas quando tu faz um mês muito ruim, tu recuperar no mês seguinte... E o crescimento de 3% sobre um mês que foi interrompido no principal final de semana de vendas, tá? Isso para mim não é nem considerado crescimento. A gente tem que comparar o que nós estamos vivendo hoje,
que é a expectativa de que o mercado ia retomar após um período pandêmico, e isto não está acontecendo na velocidade que se esperava, tá? E nós estamos aí com volumes de vendas iguais a 2013. Pasmem, nós estamos 10 anos atrás com o volume de vendas de automóveis. Que loucura. Você acha que quem comprou, então, com desconto, aproveitou, e quem não comprou se arrependeu? Por quê? Olha, esse plano ele não pegou um número de produtos muito grande. Se tu olhares, ele beneficiou 31 veículos de 7 montadoras diferentes, tá? E a abrangência ela é inferior a 20% do que está representando o mercado hoje. 20%? É inferior a 20%. Tá? Porque o mercado de carros populares, que hoje nós só temos 2, bem dizer, no Brasil, há 10 anos atrás ele representava 25% do mercado total de automóveis. Hoje ele representa 5,5%. 5,5%. Tá? Então, talvez por não ter esse estímulo, né? Pois é. Então, eu não acredito que tenha sido uma grande perda, porque o que vai movimentar a cadeia automotiva, a indústria automotiva, é uma redução na taxa de juros, é uma flexibilização no crédito, e não essa redução de impostos. Eu vou te dar uma conta. Tu tem o teu carro, hoje teu carro seminovo, com 2 anos de uso. Se eu baixo em R$8.000 o carro novo e tu vai trocar o teu veículo, o teu também vai desvalorizar 8.000. Não existe outra conta. Tu está comprando um carro zero, eu não vou pagar mais pelo teu usado do que eu vou vender o zero. Sim. Então, a conta é a mesma. A diferença que o consumidor tinha que pagar dando um carro na troca era a mesma. O pacote valeu a pena, ou o plano valeu a pena, para quem estava com dinheiro no bolso para comprar o seu carro 100% em dinheiro, ou até financiado, porque as taxas de juros não aumentaram, mas baixou o preço do carro, então tu vai financiar um valor menor. Para quem comprou o carro à vista sem dar a troca, sim, até valeu a pena. Quem tem esse dinheiro na mão e não comprou, efetivamente vai estar tendo uma perda. Mas fora isso... E qual foi a faixa de valores que estavam incluídos nesse plano? São veículos até R$120.000. E aí, obviamente, vieram o auxílio nos impostos por parte do governo e mais uma parte das montadoras que geraram bônus em cima desses automóveis para realmente ficar expressivo o desconto que foi concedido. Além do desconto de impostos, as montadoras também deram bônus. E talvez com desconto maior que os próprios impostos. E todo este plano ele foi criado para que as montadoras não dessem as férias coletivas e não tivessem demissões em massas, porque a indústria vem perdendo terreno aqui no Mas não foi o que aconteceu, porque a indústria deu as férias. A gente está vendo aí várias fábricas em período de férias. Por quê? Porque a produção está maior do que a procura nesse momento. Então, tu tem que dar uma estancada. Ou seja, mais um fator do que esta redução de impostos não atingiu o seu objetivo. Então, a gente fala aqui que juros e crédito é o que favoreceria mais o mercado. Essa é a parte mais importante. Só para te ter uma noção, para o mercado de automóveis ir bem no Brasil, nós precisamos ter 50% dos automóveis financiados. Hoje nós estamos com menos de 35%. Ou seja, tem um espaço para crescer no financiamento de automóveis que vai fazer com que o mercado automotivo se recupere no Brasil. Falando em economia, Jefferson, qual é a diferença então do carro híbrido para o carro elétrico? Diferença do carro híbrido para o elétrico. O híbrido ele trabalha com os 2 motores. Ele tem um motor a combustão, aí sim, e ele tem um motor elétrico. Na tecnologia de híbridos, tu tem diferentes tecnologias. Tu tem o híbrido plug-in, que precisa carregar na tomada, e tu tem o híbrido que não precisa carregar na tomada. Tu tem o full hybrid e tu tem o mild hybrid. Tu tem o híbrido leve, que o motor elétrico entra para impulsionar o motor a combustão, e tu tem o full hybrid, que o motor a combustão entra para impulsionar o motor elétrico, onde tu tem uma economia maior de consumo. No carro elétrico, tu automaticamente, obrigatoriamente, tem que carregar na tomada e ele tem uma autonomia mais limitada, na ordem de 300, 350 quilômetros. Um carro híbrido com um tanque de combustível cheio, um mild hybrid, tu vai andar em torno de 550 a 600 quilômetros de autonomia, e um full hybrid tu vai fazer até 1.000 quilômetros de autonomia com um tanque de combustível. Então, a diferença também do elétrico para o híbrido está na autonomia, que normalmente o elétrico tem 300, 320 quilômetros de autonomia e um híbrido tem o dobro, no mínimo.
E mesmo com essa limitação, tu acreditas que o carro elétrico veio para ficar? Eu acredito que ele é uma realidade, ele está crescendo, mas a gente fala assim, o crescimento do carro elétrico é exponencial. Claro, quando tu tem uma base baixa, todo o teu crescimento vai ser, Sim. vai ser De enorme. 1 para 2 é 100%. Mas, aí a posição do Jefferson, eu acredito que no Brasil, até pelo nosso estágio de infraestrutura, tá, nós vamos ter aí de 6 a 8 anos de uma tecnologia de transição, que é a tecnologia do híbrido. Eu acredito muito mais no carro híbrido nesse primeiro momento do que no carro elétrico. Não que não vá vender o carro elétrico, volto a dizer, ele vai continuar vendendo e tendo um crescimento nas vendas. Mas o carro elétrico, ele é o segundo carro da tua casa. Tá? Por quê? Vamos lá. Tu veio trabalhar, passou o dia andando com o teu carro elétrico, ele tem uma autonomia de 320 km, tu andou 120 km ou 150 km, tá, teu filho está em Torres e aconteceu alguma coisa de noite com o teu filho, tu consegue ir com o carro elétrico ou tu vai ter que deixar o teu carro em casa e pegar um transporte alternativo? Se ele for o único carro da casa, tu não consegue. Tu quer ir para Uruguaiana hoje, tu consegue ir com o carro elétrico? Tu vai ter que parar na metade do caminho e ficar de 6 a 8 horas carregando o teu carro? Como é que fica a tua viagem? Tá, então, tu ainda tem algumas limitações do carro elétrico. Volto a dizer, vai vender, está em crescimento, mas ele é muito mais utilizado como segundo automóvel dentro da tua família ou dentro da residência. Então, digamos que ele é ideal para aqui, andar por aqui até 150 km, porque tem a ida, tem a volta, enfim. Via de regra, o brasileiro não roda isso por dia, tá? O que faz a maioria? Leva filho no colégio, vai trabalhar, tal. E esse trajeto, ele serve muito bem. Agora, nós brasileiros, nós também estamos acostumados com conforto. Tá? Quando tu está acostumado com conforto, tu quer chegar na tua casa de noite e estacionar naquele ponto para botar o carro na tomada, tu vai botar um cabo na tomada? Ou tu quer a facilidade de chegar em casa, já descer e ir para a tua residência? São algumas coisas. Tu tem um trabalho a mais para carregar o carro elétrico. Tu achas que no futuro nós vamos ter, tu falaste de 6 a 8 anos, mas eu digo daqui 10, 15 anos, o híbrido e o elétrico juntos? Eu acredito que daqui 10 anos nós vamos continuar tendo o veículo a combustão, o híbrido e o elétrico. E cada um vai ter a sua participação de mercado conforme a infraestrutura de cada país, conforme os incentivos de cada país para a utilização de cada um dos combustíveis. E a gente faz um alerta, ou não é um alerta, é um comentário sobre o carro elétrico. Porque quando tu fala em carro elétrico, diz assim, emissão de poluente zero. Ou seja, estamos preservando a ecologia. Tá bom, só que para te fazer um carro elétrico, tu precisa da bateria. A bateria precisa do quê? Do lítio. Tu tem que mexer o quê? Tá, tu tem que mexer numa mina que tu consiga fazer essa retirada. Sabe qual é a conta que a gente faz? Que para compensar aquilo que tu mexeu na natureza para tirar o lítio com aquilo que tu tem de emissão de poluentes, tu tem que rodar 100 mil quilômetros com um carro elétrico para ele valer a pena. Nossa. Ia rodar. Uma autonomia baixa que tem. Com a autonomia baixa que tem, quanto tu tem que fazer? Em média, o brasileiro roda em torno de 20 mil quilômetros por ano. Tu levaria 5 anos para compensar o carro elétrico. Interessante essa conta. E Jefferson, quero te pedir para falar para a gente sobre como que funciona então o sistema híbrido. Sistema híbrido. Tu tem um motor a combustão e um motor elétrico. Tá? Então, aí tu tem o mild hybrid, que é o motor a combustão, o motor da gasolina, funcionando o tempo inteiro. E toda vez que tu precisar de mais aceleração, vai entrar o motor elétrico para apoiar, para diminuir o consumo. Tá? E tu ainda tem algumas tecnologias específicas. Nós na Kia temos o modo velejar, que quando tu tira o pé do acelerador, ele fica como se fosse um carro na banguela. Ele fica rodando na mesma velocidade, elétrico, sem perder a velocidade. Não é que o motor elétrico está andando sozinho. Ele está andando como se tivesse um veleiro. Não é um motor elétrico que está impulsionando, porque tu não está acelerando. É como se no passado tu andasse com um caminhão, câmbio mecânico, tirasse ele, deixasse na banguela, deixou no ponto morto, e ele foi. Tu tem o full hybrid, motor elétrico e motor a combustão, que o motor elétrico está sempre funcionando e o motor a combustão entra para impulsionar
este motor. Então, quando tu está em baixa velocidade, até 40, 60 km por hora, via de regra, tu está andando com motor elétrico. Se tu tiveres os cuidados e readaptar a tua forma de dirigir e arrancar uma sinaleira de forma um pouco mais lenta, tu vai estar sempre com o motor elétrico funcionando e não vai precisar usar o motor a combustão. Dentro dessas duas tecnologias que eu falei agora, que na nossa marca, na Kia, nós temos, eles são autocarregáveis, esses motores elétricos. Toda vez que tu estiver desacelerando ou freando o carro, tu vai estar carregando o motor elétrico. E aí tu tem outras tecnologias de carros híbridos que tu precisa carregar o motor elétrico na tomada também, que aí se chama o híbrido plug-in, que tu tem que botar ele na tomada para carregar o motor elétrico para te ter uma autonomia do motor elétrico também. Tem muitas variáveis. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre quem tem direito a um desconto, né, percentual de desconto na compra de carros e se são todos os tipos de veículos que têm este desconto. Esse desconto, nós vamos falar aí dos PCD, que para te ter direito a esse desconto, tu tem que ter uma anomalia, uma doença, alguma coisa assim, tu tem que ser comprovado, tu tem que fazer um cadastro, tem que passar por um despachante, fazer um cadastro junto ao INSS, para que tu seja habilitado. Esse desconto é um desconto de IPI e de ICM, dependendo do que tu tens, tá? Por exemplo, tu teve um infarto, tu tem direito, tu tem um câncer, tu tem direito a ter esse desconto, mas tu tem que passar por uma série de exames para ter direito a esses descontos, e aí são só determinados produtos que têm esse desconto, e na minha marca nós não pegamos nenhum veículo com essa possibilidade, porque nós somos importados. São veículos nacionais onde tu vai ter a cadeia de desconto desde a fabricação da peça. Então, esse é um processo que leva de 90 a 180 dias para te ter um carro com esses descontos. Agora, tu tem que ter uma anomalia para poder ter... Não é anomalia, uma doença, eu não sei a expressão correta para usar, desculpe, não tenho a intenção de ofender ninguém, mas tem que ter alguma característica física diferente para poder utilizar. Jefferson, o tão falado GNV, que já foi tanto sucesso, ele ainda vale a pena? Eu nunca gostei do GNV, eu nunca considerei que ele valesse a pena. São opiniões, até porque tu abrevia de alguma forma a vida útil do motor. Tu pensa que tu está trabalhando com um motor. Do álcool para a gasolina, tu já tem diferença na lubrificação deste motor. Aí tu pega um carro que tem um combustível lubrificante, que é a gasolina, tá? E tu passa a trabalhar nele com um combustível seco. Tu viu algum GNV de fábrica ou são instalações? Todas as instalações. Todas as instalações. Tu não viu o GNV saindo de fábrica. Então, meu parecer é esse. Tá certo, então. Nós vamos fazer um intervalinho e no próximo bloco então vamos falar então sobre motocicletas e também sobre os trabalhos sociais. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu quero aproveitar e te convidar para nos seguir nas redes sociais e te lembrar que o programa também é transmitido pela Rede Litoral de televisão. Jefferson, é verdade, é mito ou verdade, que quando o proprietário então adquire um veículo e ele sai da concessionária, este veículo já sofre uma forte desvalorização? Olha, isto tem uma variável de caso para caso, de carro para carro. O normal da regra, até 4, 5 anos atrás, era tu comprar um automóvel e ele ter uma perda de 5% a 8% para te poder revender. Tanto que a tabela FIPE indicava isso sempre. Agora,
O mercado de automóveis ele mudou muito nesses últimos anos. Hoje o brasileiro está buscando muito mais conforto, tecnologia, qualidade. Isso elevou o padrão de qualidade dos automóveis e o nível de exigência do consumidor. E isso, desequilibrou um pouco essa regra. Porque para trazer esse padrão de qualidade e tecnologia, normalmente esses produtos são os que estão faltando. Quando tu compra um carro 0 km que está faltando, qual é a tendência? É que o preço dele suba. Então, tem acontecido de tu comprar um carro 0 km hoje, tá, e vender ele por um preço mais alto no mês seguinte, ou no mesmo mês. É um carro que está dando ágio, que a gente chama, tá? E isto tem e está acontecendo no mercado nesse momento. Se a gente trouxer para o que aconteceu nos últimos 3 anos dentro do mercado de automóveis, a melhor aplicação financeira que teve foi tu investir em automóvel, porque a FIPE aumentou em média 3% todos os meses. Tá errado, não é a regra normal. Tem que parar isto, tá? Para o mercado de automóveis normalizar. Agora nós tivemos aumentos constantes de preço nos automóveis. Basta ver que nós não temos mais carros populares. Cadê o carro de 50 mil reais? O carro mais barato hoje é 70, 75 mil reais. Tá? Então, isso fez com que elevasse o preço e tu não tivesse essa perda nos últimos 3, 4 anos. Tá? Mas o normal, se o mercado tivesse num período normal, a regra era tu comprar um carro e tu ter uma perda de 5% a 8%. Isso é característico, eu acho que de todos os mercados mundiais de automóvel. E na tua opinião, Jefferson, a tabela FIPE, ela favorece ou ela prejudica a comercialização? Eu acho que ela ajuda o mercado de automóveis, ela te dá um balizador. Ela tem algumas distorções, vamos voltar a falar, tem as exceções, tem aqueles produtos que a tabela FIPE está supervalorizada, tem aqueles outros que a tabela FIPE está desvalorizada, mas ela é um balizador e ela tem uma eficiência hoje dentro do mercado. Ela é um componente que agrega o mercado de automóveis hoje. Muito bem. E com os elétricos em ascensão, quando chega a moto elétrica lá na Suzuki? Olha, nós não temos previsão ainda de chegada da moto elétrica na Suzuki, tá? Nós estamos trabalhando com a linha de combustão e se tu olhares mercado de automóveis e mercado de motos, no mercado de automóveis tu tem benefícios fiscais, tu tem reduções do IPI para trazer os carros híbridos e os carros elétricos. Nas motos não existe essa diferenciação a nível de impostos. Tem várias motos elétricas entrando aí. Esse mercado precisa ser regulamentado, saiu uma normativa, inclusive já com a exigência de capacete. Até então as motos elétricas não podiam e não precisavam ser emplacadas, agora tem que ser emplacadas. Então tem muitas coisas ainda para ajustar no mercado de motos elétricas. Está no nosso radar sim, mas a Suzuki ainda não anunciou a previsão de chegada de motos elétricas aqui para o Brasil. Mas as motos, como alternativa de transporte, elas trazem também, falando de economia, né, de combustível, temos algumas motos muito econômicas e a eficiência do motor mesmo, a combustão também, lá na Suzuki eu sei que é algo que muito buscado, né? O mercado de motos ele vem crescendo muito e uma das características do crescimento dele é a economia de combustível. Nós temos algumas motos que fazem mais de 50 km por litro, tá? E também tem um achatamento da classe média. Tu tinha 3 carros na tua família, tu tinha 3 automóveis, 3 IPVAs, estacionamento para 3 carros. Daqui um pouco diminui, tira um carro e transforma ele em moto. Isso tem acontecido muito hoje nas famílias. Teu filho fez 18 anos, quer andar de carro, tu tinha um carro popular na faixa de 50 mil reais. Hoje tu não tem mais, esse carro é 70 mil reais. Então o primeiro veículo vai ser uma moto para aprender a andar. Então, o crescimento do mercado de motos é expressivo nos últimos anos e a tendência é que ele continue crescendo enquanto não tiver uma reviravolta econômica, enquanto a classe média não voltar a ter poder aquisitivo de compra, o mercado de motos deve continuar crescendo. Por vários motivos, inclusive a motocicleta é uma alternativa excelente para a mobilidade urbana, ocupa menos espaço, é muito mais ágil, né? É solução também para transporte de número de pessoas. Normalmente os veículos estão com uma pessoa apenas, né? E poderia ser substituído facilmente por uma motocicleta. E a agilidade que tu tem no trânsito também, nem se fala, principalmente nos momentos de trânsito mais pesado, no engarrafamento, tu consegue andar mais rápido. É uma alternativa para te sair do transporte público também, a moto. Essa semana eu estava fazendo a conta, uma pessoa que pega
4 ônibus por dia, gasta R$20 de passagem diária, tá? Para fazer um percurso que com a moto, com 12 litros de combustível, aí, com R$75, ele vai conseguir fazer o mesmo percurso diariamente. Tá? E ele vai gastar quanto? Ele vai gastar 20 de passagem de ônibus diária, quase 20, 18 e pouco. Paga lá para quem for adquirir como a gente falou aqui, né? Necessitamos de juros baixos e crédito. Exatamente. Com isso, realmente, a alternativa para quem precisa se deslocar aí nas cidades, a moto é excelente. Né? Nós temos agora tempo para 2 perguntinhas ainda, então eu vou ler uma do telespectador. Ele quer saber que quem opta por carro elétrico recarrega em qualquer lugar ou somente em Porto Alegre, região metropolitana? Tu tem vários tipos de carregamento. O carregamento tu pode carregar em qualquer lugar, aí vai depender do carro também. A grande maioria tu pode carregar em qualquer lugar, mas tu vai ter um tempo de carga muito maior. Tu vai levar mais tempo para carregar. Tu precisa deixar esse carro, às vezes, por 12, 14 horas para ter a carga completa. Quando tu tem aquelas torres de abastecimento, nós temos uma na frente da loja da Ceará, tá? Tu abrevia este tempo de carregamento, mas ele pode ser carregado em qualquer lugar, não precisa ser só em Porto Alegre. O que a gente fala em infraestrutura é, essas torres têm que existir dentro do trajeto daqui a Uruguaiana, daqui ao Chuí, daqui a Livramento. Tu tem que ter torres de abastecimento dos carros elétricos para te poder fazer uma viagem. Então não tem. Ainda não tem. Não. Agora, Jefferson, quero te pedir para falar um pouquinho sobre o importante trabalho social que você realiza. Conte para nós aí. Olha, isso entra dentro de um projeto de vida, tá? E é interessante no teu programa, no programa de vocês, poder falar disso. Em 2013, eu passei por uma grande crise. Nós tínhamos 5 concessionárias na época. Tive que fechar 4, fiquei com uma só. Infelizmente, eu tive que demitir mais de 100 pessoas e a partir dali surgiu o sonho de, quando a gente sobreviveu e eu não quebrei, de poder entregar alguma coisa para a sociedade. E aí nós adotamos uma instituição, então nós estamos falando aí de 18 anos que a gente tem essa instituição e hoje nós atendemos 75 crianças, fizemos uma ampliação e vamos para 90 crianças em atendimento de 0 a 6 anos, pelo menos a primeira base a gente consegue atender. Perfeito, então, Jefferson, parabéns. Muito obrigada por ter estado aqui conosco. Obrigado, é um prazer. Volte. Parabéns. E a você que nos assistiu também, eu agradeço e lembro que o nosso programa ele é reprisado, né, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Então, amanhã, às 20h30, estamos de volta com um Papo de Saúde. Estará conosco a doutora Tatiana Della Justina. E você também é nosso convidado. Nos assistam.